Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse vídeo aqui é a minha colaboração para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas, Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, e o livro do mês de março é esse aqui, O Sentido de um Fim, do Julian Barnes, dentro do tema Literatura Contemporânea Inglesa. Então esse livro aqui, ele é da editora Rocco, ele tem 159 páginas, esse aqui é o Julian Barnes, e ele é de 2011, nesse ano ele recebeu o prêmio Man Booker Prize. É um livro que você consegue ler em 2 dias, tá? A letra é de tamanho bom. Então vamos lá. Bom, quem está acostumado a acompanhar esse fórum literário sabe que o vídeo do fórum é igual spoiler, né? Então vou começar aí fazendo um resumo da história, um resumo do livro mesmo. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Tony Webster, que é o protagonista. E a narrativa, ela se divide em 2 partes. A primeira parte é ele adolescente no ensino médio, no início dos anos 60, e a segunda parte é ele 40 anos depois, relembrando fatos daquela época que marcaram a vida dele, Bom, então lá no começo dos anos 60, ele estava no ensino médio, numa escola dos subúrbios ali de Londres, e ele é um grupo, são 3 amigos. Quando entra na escola um outro aluno, que é o Adrian, e esse aluno acaba se integrando ali no grupo deles, formando um grupinho de 4. E o Adrian, ele é um aluno que acaba se destacando entre os alunos e também entre os professores, porque ele tem uma inteligência ali um pouco acima do normal, tendendo ali ele gosta muito de filosofia, gosta de discutir história. Ele inclusive acaba chamando muita atenção de um dos professores, que é o professor de história, e que é aquele professor assim camarada, que todos os alunos gostam, né? O que marca ali a vida da escola é que um dos alunos, um aluno assim desconhecido, aqueles alunos apagados que ninguém conhece, acaba cometendo suicídio, e o motivo teria sido porque ele teria uma namorada e ela engravidou, e ele, para não assumir, acaba se suicidando, né? Então isso é uma parte interessante do livro, porque acaba suscitando ali questões sobre o suicídio, né? Até tem uma frase aqui do Adrian que ele diz que qualquer indivíduo responsável, capaz de pensar, deveria ter o direito de rejeitar este presente que nunca fora pedido, que é a vida. Então é isso. Aí termina o ensino médio, eles entram para a universidade, cada um segue o seu rumo, eles acabam se separando. O Adrian, como era de se esperar, entra em Cambridge, né, vai cursar alguma coisa aí ligada à filosofia, só que eles continuam ali se correspondendo, mantendo contato através de cartas. O Tony, ele acaba se envolvendo com uma namorada, que é a Verônica, e esse relacionamento é um relacionamento ele muito desigual, no sentido de que a Verônica, ela é uma pessoa muito snob. Ela está sempre fazendo questão de colocar o Tony numa posição intelectual inferior a ela. Então ela sempre está criticando os livros que ele lê, as músicas que ele ouve. Ele até gosta muito de Tchaikovsky, Dvorak e a trilha sonora daquele filme Um Homem e uma Mulher. Então ela vive ali sacaneando ele, que essas músicas não são tão eruditas assim, e ele sempre procurando impressioná-la, e procura ler os livros que ele sabe que ela gosta, procura ouvir apenas as músicas que ela acha que ela gosta, né? Quer dizer, apesar dele no fundo achar que ele não é intelectualmente inferior a ela, mas ele acaba fazendo esse jogo e ele acaba mesmo se colocando nessa posição, tá? Então é realmente um relacionamento estranho. E o que confirma isso, ela convida o Tony para passar um final de semana na propriedade ali rural onde moram os pais dela, para que ele conheça os pais, né? E esse final de semana também acaba marcando muito essa fase da vida dele, porque a família é composta pelo pai, que é um meio grosseirão, um beberrão, pelo irmão, que ela admira muito por sua inteligência, ele está em Cambridge, e pela mãe.
E o tempo todo a família parece que se une ali contra o Tony, humilhando ele da mesma maneira que ela faz. Então parece que estão sempre ali testando a inteligência dele, a esperteza, a capacidade de raciocínio, a cultura. E ele fica mais incomodado a partir do momento que ele percebe que a Verônica, ao invés de se colocar em defesa dele, ela se junta à família e engrossa o couro para sacanear ele. A única que não entra nesse jogo é a mãe, que também acontece uma coisa meio estranha. Ele acorda um dia para tomar o café da manhã e todo mundo já tinha saído, ficando só a mãe. Aí ele tá lá na cozinha conversando trivialidades, quando de repente a mãe vira para ele e fala assim: olha, não deixa que minha filha faça você de gato e sapato. Aí ele fica um pouco intrigado com isso e quando vai questionar o que ela quis dizer com isso, ela muda de assunto e fica por isso mesmo. Bom, aí o Tony depois acaba tendo a primeira relação sexual com a Verônica. E logo depois dessa relação sexual ele rompe o relacionamento com ela, porque ele achava que realmente ela não queria nada com ele, ela não tinha nada a oferecer, era um relacionamento que ela dava a impressão que tanto fez como tanto faz. Só que quando ele rompe o relacionamento com ela, ela fica muito muito aborrecida, ela fala: olha, você esperou ter a primeira relação sexual comigo, agora você termina, quer dizer, me usou. E ela termina bem magoada com ele, eles se separam de uma maneira dessa forma. Bom, aí tudo bem, aí o livro vai para a segunda fase. O Tony já está com mais de 60 anos, relembrando o que aconteceu na sua vida. Nesse período ele se casou, nesse período ele teve uma filha e se separou e ele está sozinho. Bom, e outra coisa que aconteceu, que logo quando ele terminou com a Verônica, ele veio a saber, através do próprio Adrian, que eles acabaram tendo um romance, eles acabaram se juntando, né? E o Tony, apesar dele ter rompido o relacionamento com ela, ele fica extremamente aborrecido com isso e não aceita. Então ele acaba rompendo com os dois de uma forma definitiva, e esse rompimento ocorre principalmente através de cartas, das correspondências que ele troca com o Adrian. Bom, e o Tony tá lá sozinho, tá velho e começa a querer resgatar esse passado. E ele começa a querer resgatar esse passado a partir do momento que ele recebe de um advogado uma herança. E nessa herança, ele recebeu 500 libras e um diário do Adrian. Quem deixou essa herança para ele foi nada mais, nada menos que a mãe da Verônica. Ele acha aquilo muito estranho, porque ela teria deixado essa herança para ele. Ele acha que é uma espécie de reparação pelo que a família fez com ele. E ele vai atrás ele procura a Verônica para resgatar esse passado, né? Para saber o que aconteceu. Bom, ele volta a se encontrar com a Verônica, ela é muito relutante no início, e ela que está em posse do diário do Adrian, mas ela acaba dando o diário para ele, algumas partes, e uma das coisas que tinha nesse diário é uma carta que o Tony tinha escrito para o Adrian, citando a Verônica, e logo quando ele soube do relacionamento dos dois. E nessa carta ele mostra toda a amargura dele, todo o ódio por eles terem se unido no relacionamento, e ele roga uma praga, falando que o Adrian e a Verônica se merecem, que eles devem mesmo ficar juntos e que vão ser felizes, e toda a geração futura, todos os filhos que eles vierem a ter vão ser felizes. Quer dizer, ele roga uma praga para os dois. Bom, nesses encontros que ele tem com a Verônica, ele vem a saber que ela tem um filho deficiente mental. Então ele começa a ter ali um certo remorso, porque ele começa a achar que aquela praga que ele roubou pegou, né?
ela depois acaba sumindo da vida dele de novo, mas antes dela desaparecer da vida dele, ele vem a saber que na verdade aquele filho da Verônica, ele não era filho da Verônica, ele era filho do Adrian, sim, com a mãe da Verônica, ou seja, ele era irmão da Verônica. Ou seja, o Adrian, ele se matou, não sei se eu comentei que ele se matou, ele se matou com 25 anos, logo enquanto estava na universidade, pelo mesmo motivo que o rapaz lá no ensino médio teria se matado também, por uma gravidez indesejada, no caso da mãe da Verônica. E a Verônica acabou que assumiu os cuidados com esse irmão, porque o Adrian se matou, a mãe já tinha morrido, e ela some da vida dele e ele acaba carregando esse remorso de ter rogado aquela praga. E assim, mais ou menos eu acho que esse é o resumo da história, tá? Bom, agora eu avaliei o livro é muito rápido de ler, tá? Só que eu avaliei o livro em 2 estrelas, eu não gostei da narrativa, por quê? A impressão que você tem lendo esse livro, principalmente quando você vai chegando ali no desfecho da história, é que o Julian Barnes, ele quer te mostrar que você está diante de uma história ali muito impactante, com muitas questões profundas para serem pensadas, para serem refletidas, para serem debatidas. É como se ele manipulasse a gente, mas ele não te dá substrato para você se envolver com a história. Quer dizer, os fatos que ele narra são muito superficiais. Aquele relacionamento que ele teve com a Verônica lá é um relacionamento muito sem pé nem cabeça. Você não consegue ter empatia por ela na verdade é uma chata. E foi um relacionamento de 2 anos que ele não teve nenhuma alegria nesse relacionamento. E mesmo assim, ele mesmo terminou por um motivo dela esnobar ele, que na verdade ela era uma chata, e aquilo marcou a vida dele, assim, a vida toda, de forma que ele chega lá nos 60 anos amargurado com isso, e isso faz com que ele não envelheça de uma forma feliz, né? Então, quer dizer, eu achei que isso não é muito verossímil. Esses fatos que ele colocou pra gente não são fatos, pela maneira como ele narrou, que fazem com que a gente sofra por ele. E a impressão que se tem é realmente essa. Parece aquele artifício de novela que se usa muito isso, que quando tem aquela cena dramática, a câmera focaliza o ator chorando, coloca uma música bem melodramática, e você fala, nossa, agora é hora de você chorar. Então a impressão que eu tenho é essa, que realmente ele quis falar, olha, você está diante de uma história muito profunda, de uma história muito boa, muito impactante, mas ele não faz isso com a narrativa, ele não te envolve com a história. Não sei se deu para entender o que eu estou falando, tá? E mesmo esse fato, assim, que ele coloca aí do filho, são deficiente mental, e de repente era filho da Verônica e depois não era irmão, ele coloca isso como sendo uma coisa, assim, uma reviravolta que você tem que falar, nossa, que coisa impressionante, isso agora ele nunca mais vai dormir por causa disso. Então, resumindo, a impressão que eu tive lendo esse livro é um livro, nada soa muito natural, não é um livro convincente. Eu achei um livro fraco e forçado. Eu acho que a palavra que eu tô procurando é essa. Acabou sendo uma narrativa forçada, tá? Eu realmente não entendi ali qual foi o propósito do Julian Barnes com esse livro, tá? Qual a mensagem que ele quis que a gente tirasse, tá? Realmente eu não entendi qual que foi o sentido de um fim. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor. Eu acho que eu aconselho quem quiser conhecer ele, devo começar por um livro chamado O Papagaio de Flaubert. Esse livro é muito elogiado, eu nunca ouvi ninguém falar mal desse livro. Eu tenho ele em casa, mas ainda não li. Mas ele está muito bem indicado por uma amiga minha do Scooby, que tem um gosto literário muito bom. Então eu comprei esse livro por indicação dela, tá? Então isso é com você, tá, Marta? Vamos ver o que vai ser.
Então comecem pelo Papagaio de Flaubert e depois, de repente, se vocês se interessarem, começar aí para ver se vocês conseguem encontrar o sentido de um fim. Bom, essa foi a minha participação. Eu estou muito curiosa em saber quais foram as opiniões das outras pessoas, porque às vezes as outras pessoas conseguiram tirar ali do livro coisas que eu não consegui perceber, né? O legal de você participar desse fórum é justamente isso, você lê o livro simultaneamente com várias pessoas e cada um vai fazer uma leitura diferente. E às vezes agora, quando eu passar a assistir aos outros vídeos, eu ainda não fiz isso para não influenciar o que eu ia falar, eu consigo aí vislumbrar alguma coisa que me escapou, tá? E de repente mude aí um pouco a minha visão do livro, tá? Só vou ler duas frases que eu selecionei que eu achei legais, 3, tá? Naquela época, nos imaginávamos presos numa espécie de gaiola, esperando para sermos soltos na vida. Como poderíamos saber que nossas vidas já tinham começado? E também que seríamos soltos numa gaiola apenas maior, cujas fronteiras a princípio seriam imperceptíveis. A história se resume às mentiras dos vencedores. Ela é feita mais das lembranças dos sobreviventes, que geralmente não são nem vitoriosos nem derrotados. Isso aqui eu vou usar para a vida, achei bem legal. Algumas mulheres não são misteriosas, mas parecem misteriosas por causa da incapacidade dos homens em entendê-las. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido clara. A história é realmente um pouco confusa, mas espero que tenha dado para entender mais ou menos, tá? E comentários, críticas, vamos debater lá no fórum esse livrinho, tá? O sentido de um fim. É isso. Tchau.